Irmãos, a meditação que eu gostaria de fazer com os irmãos nesta noite, na palavra, tem como tema oportunidades perdidas. É como um alerta, é como um despertar, é como uma provocação que eu faço isso. Oportunidades perdidas. Lamentavelmente, isso tem sido verdade na vida de muitas pessoas e às vezes até de pessoas que estão no ambiente aonde a verdade de Deus é pregada, ministrada, mas há uma palavra de engano, uma palavra de, não sei, de uma situação que acaba não deixando fluir e não se aperceber, porque nós estamos debaixo de uma nuvem, que é a nuvem que traz o frescor. E debaixo dessa nuvem de glória, da presença de Deus, é que acontecem as coisas de Deus. Nós estamos no melhor lugar para se estar, que é debaixo da nuvem da presença do Senhor. Lembra dessa figura do Antigo Testamento? Pois bem, ali era uma imagem figurativa, materializada, para que a gente compreenda aquela verdade, só que numa questão espiritual. Aquele lá era uma materialização da espiritualidade que hoje é uma realidade nas nossas vidas. Nós estamos debaixo da glória, da nuvem de glória de Deus, de dia e de noite, para iluminar, para aquecer, para direcionar. Então, debaixo dessa nuvem, coisas de Deus têm que acontecer. Tem que acontecer. Não faz sentido ser diferente disso. Eu estou em sequidão de estio. Há que se investigar o motivo dessa situação. Pois bem, então eu quero falar sobre oportunidades perdidas. E o texto que eu quero usar são alguns, mais de um texto. A gente vai poder visitar alguns textos bíblicos. Então você que gosta de folhear a Bíblia e fazer como os irmãos lá de Bereia, e que iam na palavra confirmar se é tal qual está sendo ministrado, muito bem, você vai ter essa oportunidade. À medida em que a gente for dando o endereço dos textos, você vai buscando o texto aí na Bíblia. Então, sobre oportunidades perdidas e os textos que serão ditos, eu quero invocar aqui a graça de Deus mais uma vez. Deus, venha com poder e graça agora nesse momento de meditação na Tua palavra, que ela desencadeie em nós, que ela destrave a nossa mente, que ela nos leve a compreender para o que ela foi escrita. Nós não queremos entrar em contato e sair do contato e permanecer os mesmos. Por favor, Deus, transforma a nossa vida, modela o nosso pensamento, o nosso sentimento, que a Tua igreja nesta noite saia daqui abençoada pelo favor do Senhor. Em nome de Jesus eu estou te pedindo isso, Deus. Amém, amém, amém. Pois bem, nós vivemos no mundo, irmãos, que as oportunidades, elas são o tempo todo entregue. Há oportunidades sendo construídas em todo lugar. Esse contexto social que nós vivemos proporciona isso. Agora, é bem verdade que algumas pessoas têm aproveitado isso e outras pessoas não. Então a diferença, o problema não está na oportunidade, a oportunidade aparece. É quem está aproveitando a oportunidade que faz a diferença, se está aproveitando. Então nós temos que perceber isso. Nós precisamos estar conectados, sensíveis, para que essa verdade não passe desapercebida de nós. Não fique desapercebido, fique conectado para que se aperceba. Que bom, gostei dessa luz aí, melhorou bastante, obrigado. Então, isso, a importância dessa conexão para perceber e absorver as oportunidades que são apresentadas. Como é sabido dos irmãos, a gente está fazendo mais uma faculdade aí, e agora estou fazendo direito, estou terminando já,
já defendi meu TCC e estou aí na reta final aí. Tem uma disciplina na área do direito que é responsabilidade civil ali, responsabilidade que a pessoa precisa ter no convívio social. E há um instrumento, há um mecanismo dentro desta matéria, dentro desta área, chamada a perda de uma chance. Então, alguém atrapalha ou impede um outro alguém de ser beneficiado por alguma coisa. Ele perde a chance de concorrer naquilo, de, quem sabe, se aproveitar daquela situação que seria benéfica. Alguém intercepta, alguém atrapalha, alguém de forma lesiona o direito daquela pessoa. E aí ela pode mover contra essa pessoa a perda de uma chance. Eu tinha uma chance de fazer alguma coisa e dessa alguma coisa obter um resultado positivo, mas alguém interceptou, alguém atrapalhou, alguém impediu, e aí ela me prejudicou na tentativa de ter uma chance. Ela judicializa um processo, ela entra na justiça, pleiteando daquela pessoa que lhe atrapalhou esse processo, perda de uma chance. E fatalmente, muito fatalmente, ela vai ganhar, se ficar constatado nos autos que isso é verdadeiro. E aí a outra pessoa que prejudicou vai ter que reembolsar, vai ter que restituir a ela um direito que ela poderia ter se não fora o atrapalho daquela pessoa. Então você percebe que até na relação humana social está presente a preocupação para que alguém não atrapalhe um outrem de ser beneficiado nas oportunidades que se lhe apresenta. Apresentou uma oportunidade, a pessoa tem que ter o direito de usufruir daquela sua oportunidade. Então, nós entendemos isso na dimensão material, lutamos por ela, o direito tutela essa questão, isso no âmbito humano. Se nós valorizamos as oportunidades perdidas no âmbito do relacionamento material humano, uau! Não é importante, então, que muito mais valor seja dado nas oportunidades de âmbito espiritual que me foram prejudicadas, que me foram impedidas de alcançar, e que talvez eu seja o autor desse impedimento? Então, por analogia, se eu julgo importante uma questão de âmbito material, e ela me vem para que eu aprenda que espiritualmente também eu possa pleitear e usufruir de alguma coisa, de um benefício, então já fica aqui o valor, a importância de meditarmos sobre este tema das oportunidades que muitas vezes estão sendo perdidas. Muitas oportunidades estão sendo perdidas. É lamentável que algumas oportunidades, obrigado, meu lindo, algumas oportunidades estão sendo perdidas sem a percepção da pessoa que está perdendo a oportunidade. A oportunidade chega e vai embora e a pessoa nem viu que ela se apresentou. E aí ela perdeu duplamente. Nem porque tentou e nem porque viu que existia alguma coisa ali às portas para que ele pudesse usufruir. Pois bem, é isso que eu quero chamar a reflexão dos irmãos. Quero refletir sobre esta verdade nesta noite. E a Bíblia trata dessa temática? É uma pergunta. A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Como nós temos visto essa questão de oportunidades que estão chegando a mim e estão indo embora e eu nem tchum? Como é que eu me comporto diante dessa realidade? Perder a oportunidade te preocupa? Quando você perde uma oportunidade, estou nem aí. É esse um comportamento? Ou uma preocupação dizendo, puxa vida, oportunidade perdida.
Eu não podia perder essa oportunidade. Qual tem sido a postura nossa diante dessa situação? E, aliás, a pergunta: você está perdendo oportunidades? Você está conseguindo ver que oportunidades estão sendo perdidas? Ou nem isso consegue captar? Ou não está tendo mesmo o que é ideal? Então, essas perguntas eu faço para nos levar a uma reflexão a respeito disso, irmãos. Precisamos pensar a respeito desse tema tão importante. Então vamos ao primeiro texto. O primeiro texto está em Marcos, capítulo 10, versículo 17. Então, você que gosta de manusear a Bíblia, caminha comigo aí. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17, vai nos ajudar a começar a elucidar esse assunto que a gente quer conversar aí nesta noite. Marcos 10, a partir do versículo 17, diz assim: pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse àquele jovem: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. E aí, a gente vai ver na sequência que ele ficou contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O jovem rico, uma pessoa que tinha a pretensão de um desejo, de um anseio de experimentar a vida eterna, procura na pessoa certa, encontra um especial e traz o problema, traz o seu desejo diante do Senhor Jesus. E aí Jesus faz a parte mais externa, e ele diz: beleza, isso aí já está vencido. Aí Jesus vai para o âmago da questão e diz: vá, vende tudo que você tem, pega o dinheiro, dê aos pobres, e aí você, imediatamente, isso que você está dizendo, herdar a vida eterna, você está trocando as coisas materiais pelas coisas espirituais. E de fato, a palavra herdar vai se aplicar a você a partir do momento em que você faz essa troca, que você põe os valores certos nas coisas certas, e aí você vai ter um galardão no céu. Depois você vem e seja o meu discípulo, seja o meu seguidor, venha após mim. E essa palavra doeu no coração daquele jovem, porque os seus valores, o seu coração estava atrelado naquele mundo, nesse mundo de materialidade, de bens, de conforto, de propriedade, de poder. Essa era a sua mente, esse era o seu atrativo, essa era a sua realidade de vida. E trocar isso por alguma coisa eterna, ele ainda não estava disposto. Então, a salvação, a oportunidade dos céus foi colocado diante dele. Ele estava ali ao alcance, o toque da mão do mestre, e ele tinha ali o momento de fazer um realinhamento das suas coisas. O que era que ele tinha e a proposta do que ele poderia ter, e ele opta por escolher aquilo que ele tinha. Ele mantém aquilo e então abre mão do que ele poderia ter. E nessa situação de escolha, ele ele perde uma oportunidade. A oportunidade espiritual que foi colocada diante dele, e ele descarta, perde o galardão que está proposto, perde a herança que foi apresentada a ele, perde a oportunidade de servir a sua geração, ao seu povo, aquelas pessoas que estariam necessitadas. E aí
pelo fato de estar agarrado, e o que se propunha é que ele se desagarrasse das coisas deste mundo, ele então perde a oportunidade de experimentar algo extraordinário. Imagine, irmãos, para onde que esse homem ia, qual era, o que era a proposta que Jesus estava fazendo para ele, e ele então faz a sua avaliação, pondera, pensa, e aí naqueles minutos de decisão, e ele põe na balança, e o que pesa na balança para ele naquele momento são as coisas daquilo que estava ali ao seu alcance, e ele então é vencido por isso, e ele então não quer mais as coisas que ele veio correndo buscar, e sai cabisbaixo, vencido, entristecido, porque ele faz uma escolha, e a escolha em si persiste em não fazer o que ele veio buscar. Ele veio buscar algo muito mais nobre do que aquilo que ele saiu levando, que era o que ele já tinha e que não era grandes coisas. Tanto não era coisas tão boas que ele sai triste. Ou seja, ele vai sair com aquilo que ele chegou. E ele perde a oportunidade de experimentar a vida eterna. Ele perde a oportunidade de andar com o Deus que se fez carne. Ele perde a oportunidade de ter o seu nome escrito no livro da vida. Ele perde a oportunidade de morar nos céus. Ele troca tudo isso por alguma coisa que ele já tem. Perdeu a oportunidade de se tornar um cidadão dos céus, porque preferiu manter aquilo que ele já tinha. A oportunidade estava ali, ao seu alcance, e ele preferiu largar mão. Ficou no mesmo estado com o qual ele se achegara ali. Perdeu. Deu as costas para Jesus e voltou para a sua rotinazinha, para a sua vida corriqueira, de vazio, de insatisfação, que era o que já existia. Tanto é que ele está em busca de algo melhor. Perdeu a oportunidade, na presença do próprio Jesus. A gente lê em Lucas, capítulo 23, versículo 39, a respeito de um rapaz que fora crucificado com Jesus, estava do lado de Jesus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Nos momentos finais da sua vida, está ali, a contagem está regressiva, não tem mais alternativa para ele. Ele estava ali cumprindo o julgamento humano, que se sucederia pelo julgamento divino. Ele estava do lado da vida, da grandeza dos céus, da porta, a porta aberta dos céus estava ali a alguns metros dele, e ele opta por blasfemar de Jesus, ele opta por afrontar a Deus. Blasfemar é insultar o sagrado, é amaldiçoar, é praguejar. Ele está ali nos momentos finais, cruciais, sofrendo dores, vergonha, abatido, vencido. Não tem mais alternativa. Ele não pode dar as costas e sair e voltar a viver a sua vida, como acabamos de ver essa alternativa para o jovem rico. A ele não era dada ele não tinha como sair de onde ele estava. Mas mesmo assim, ele opta por blasfemar daquele que era a solução do seu problema. Está ali a oportunidade dos céus. O Deus está presente ali fisicamente. Que privilégio! No entanto, o que sai da sua boca são palavras de insulto, de maldição e de praguejar. Apostou na vida que permanecia, escolheu a vida que permanecia vivendo, e largou mão da vida eterna. Estava ali próximo. A oportunidade foi oferecida. Aliás, o Deus que se fez carne respirava do lado dele. Ambos
estavam no mesmo ambiente, respirando o mesmo ar, vivendo a mesma realidade, a oportunidade dos céus ao seu alcance, e ele prefere perder, abrir mão, desperdiçar a oportunidade dos céus. Então é mais um exemplo que eu trago aqui de que a Bíblia relata, de alerta de pessoas que tiveram tão perto, quase. O quase não é a concretização, é apenas o quase. Trago um terceiro exemplo, que vamos para o Antigo Testamento, lá em Gênesis, capítulo 19. Capítulo 19 relata sobre, desse evento aqui, do que nós vamos ler agora, é sobre aquele contexto da destruição de Sodoma e Gomorra, que os anjos vêm, visitam aquela cidade com a missão de destruir a cidade. E vão na casa de Ló e fala para Ló: Ló, o tempo dessa cidade chegou ao fim. E saia dessa cidade, pegue a sua família e saia, porque este é o dia fatal, de hoje não passa. E deu a Ló a oportunidade, e até instigou ele, dizendo: se tem mais alguém nessa cidade que você acha e que poderia querer sair de debaixo dessa destruição, avise essas pessoas. E aí Ló pensou nos rapazes dos namorados, noivos das suas duas filhas. E ele vai lá, isso é de noite, ele vai lá na casa desses rapazes e bate na porta deles. E quando bate, eu vou ler só o versículo 14. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. E ele disse: levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade agora. E aí o texto bíblico vai dizer que, mas eles pensaram que Ló estava brincando. Estava brincando, voltou para a cama, foi dormir, e foi o sono da morte, porque a oportunidade veio na porta da pessoa: fulano, Deus vai destruir essa cidade, saia dela. Não, você está de brincadeira. Ah, Ló, para com isso. Oportunidade vem na porta, irmão. Era a salvação da alma daqueles rapazes, mas optaram por ignorar a mensagem, de ignorar o recado, de ignorar o alerta, e a oportunidade, mais uma vez, é desperdiçada. Brincando, Ló brincando, tá, então tá. Foram dormir, e aí não acordaram mais nesse mundo, acordaram já como morador do inferno, porque esse é o lugar. Pois bem, com essas atitudes de pessoas, três que eu cito, mas tem muito mais na Bíblia, como alerta, como despertar a gente para entender, quais são as oportunidades que eu estou perdendo, quais as portas que eu estou deixando de entrar, ou quais são as portas que eu estou fechando, o que é que eu estou deixando passar batido. Recentemente aqui, uns 2 domingos atrás, eu disse: Deus dê oportunidade, traz até nós oportunidades de pessoas para falarmos de Jesus. Naquela semana eu consegui, para 2 pessoas, fizemos a oração de entrega, de confissão de pecado, e uma terceira pessoa, não era o propósito, mas eu estava ministrando uma coisa de Deus para uma outra pessoa, e ela terminou dizendo: nossa, que coisa maravilhosa que você falou aí, isso falou ao meu coração. Eu fiquei fascinado com Deus pela oportunidade que foi dada e pela oportunidade que foi aproveitada. Pois bem, então, além desses exemplos que eu trago aqui, muito mais outros existem na Bíblia, nos despertando para as oportunidades que muitas vezes estão passando batido na vida na nossa frente, irmãos. E aí eu quero desafiar, despertar, estimular você a ligar o desconfiômetro aí, para não perder oportunidades. E aí eu quero
para não só falar das perdas de oportunidade, eu quero citar pessoas que aproveitaram oportunidades, pessoas que viram a situação e tiraram proveito daqui e dali. E também há muitos exemplos bíblicos, mas eu vou citar 3. Um é aquele rapaz conhecido como o cego de Jericó. Jesus passa pelaquela cidade e, detalhe, ele está passando por Jericó para ir a Jerusalém, aonde vai acontecer o julgamento, a crucificação e a morte de Jesus. Portanto, Jesus, em forma humana, não pisaria mais no chão, no território daquela cidade de Jericó. E é a sua última passada por aquela cidade. E aquele rapaz que ficava sentado à beira do caminho, quando ele percebe que é Jesus que está passando, e então ele insistentemente diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão manda que ele se cale, porque ele está atrapalhando, está gritando, está emitindo som, e que isso está atrapalhando o conforto de algumas pessoas. Mas ele não está nem aí para o conforto de algumas pessoas, mas pela necessidade, pela oportunidade, que quem sabe é a última, e ele não sabia, mas nós sabemos hoje que era a última oportunidade daquele rapaz. E então ele vai gritar mais alto, e vai gritar mais alto e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, tenha misericórdia, olha para mim, a minha carência, a minha necessidade, eu estou aqui precisando da tua ajuda. E aí Jesus para e diz: quem precisa de ajuda, receberá ajuda. O que você precisa, meu jovem? E aí ele diz que ele quer ver, e Jesus então dá a ele o retorno da visão, e ele passa a enxergar novamente. E aí foi o milagre de Deus. E também em Jerusalém, nós temos a história de Zaqueu, quando Jesus passa pelas ruas da cidade, e Zaqueu vence aquelas situações sociais, porque era um rapaz de posição econômica alta na sociedade, era um rapaz bem elevado economicamente falando. No entanto, ele tinha uma estatura baixa, e ele não conseguia competir com as pessoas para ver a Jesus, e ele não queria perder a oportunidade de ver a Jesus. Então ele sobe naquela árvore, e aqui dali rende a ele não só um olhar de Jesus, mas um convite dizendo que eu vou ficar, convém que eu coma na sua casa. E foi para lá e se fez como hóspede de Zaqueu. Não perdeu a oportunidade, mesmo que as situações adversas ali se mostravam vergonhosas, ele não está nem aí para situações vergonhosas. Eu estou comprometido com o meu Deus, é com Ele que eu presto conta. Às vezes nós medimos o nosso comportamento em função do que alguém, fulano, ciclano, betano, que a sociedade... Eu não estou, nós não podemos, esse não é o nosso parâmetro de medição, é o que o Senhor diz. Importa antes seguir o que Deus diz, a ter que obedecer o que os homens ensinam, mandam que a gente tem que obedecer. Então Zaqueu venceu essa questão e teve a sua recompensa, porque venceu a adversidade, não perdeu a oportunidade. E por último, eu quero citar aqui aquela questão, voltando no ambiente da cruz. No ambiente da cruz, aí tinham dois condenados, além de Jesus que estava na cruz do meio, existia o ladrão, o rapaz que estava ali, condenado, que estava à esquerda de Jesus, e o que estava à direita de Jesus. O que estava à esquerda nós já vimos, ele tomou aquela atitude e perdeu a oportunidade de ter a sua alma salva e transformada pelo poder de Deus, blasfemando contra Jesus, falando mal de Jesus. No entanto, o relato bíblico é que o rapaz da direita, ele entendeu o que estava rolando ali, ele percebeu o que estava acontecendo, e ele toma uma atitude, irmãos, ele não perde a oportunidade. E aí ele diz para Jesus: Senhor Jesus, deixe-me fazer um pedido a ti. E aí Jesus então, já mesmo, sendo Deus, pois não, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Com essas palavras ele está reconhecendo que Jesus é rei. Com essas palavras ele está reconhecendo que Jesus é Deus. E ele está reconhecendo que em Jesus, através de Jesus, a vida se desponta verdadeiramente para as pessoas que estão em Cristo Jesus. Quando ele expressa isso, quando ele diz: lembra-te de mim,
Jesus disse para ele: não, filho, eu não me lembrarei de você como alguém que um dia, numa tarde de sexta-feira, foi crucificado comigo, como alguém que foi condenado e morto ao meu lado. Eu não vou me lembrar como alguma coisa que ficou no passado, como alguma coisa que foi dita lá atrás. Eu não vou me lembrar como se tendo que fazer um exercício de resgate de uma ação, de uma atitude, de um relacionamento que ficou no passado. Eu te digo, eu não me lembrarei de você, mas você estará comigo hoje, na minha casa, no meu reino, no paraíso. Você estará comigo no meu reino. Então não haverá lembrança de alguma coisa que passou, um resgate de uma pessoa que ficou, mas você estará presente no meu reino. Esta é a promessa de uma oportunidade que foi aproveitada por uma pessoa que viu ali a porta dos céus estando aberta do seu lado. E isso mudou o seu destino, mudou a sua vida, mudou a sua compreensão. Então, irmãos, queria convidar a equipe de louvor. E eu quero fazer a minha conclusão aqui agora. Então, o que a gente aprende com isso? 2 áreas de atuação. Eu pedi para Deus hoje que haja um rasgar do véu do entendimento para a compreensão do que Deus está entregando para nós nesta noite. Então tem 2 dimensões de alcance isso aqui. Dimensão número 1 é a dimensão da matéria. Nós precisamos, irmãos, ter um rasgar de entendimento. A nossa mente às vezes é obscurecida, tem um véu que envolve e nos impede de compreender as oportunidades que este mundo oferece. E porque não se percebe, quem poderia e deveria perceber, essas oportunidades são entregues a outros. Então cadeiras estão sendo ocupadas e tomadas por alguém mais sagaz, alguém esperto, que às vezes até nem merecia estar ali, mas percebeu a chance e pegou a oportunidade. E homens comprometidos com Deus, mulheres tementes a Deus, que poderiam se fazer usar daquele lugar, daquela oportunidade, daquela vaga, daquela cadeira, daquela situação, daquela posição, poderia ser, mas teve a visão escondida, não se apercebeu, não teve a sensibilidade para perceber que Deus tinha um negócio naquela situação, mas passou desapercebido, passou escurecido, e às vezes nem percebe que perdeu. Às vezes percebe, puxa, vacilei, podia, mas às vezes nem isso alcança. Mas se Deus tem alguma coisa para a igreja dele, e essa é uma pergunta retórica, eu tenho certeza que Ele tem. Se Ele tem uma resposta, se Ele tem uma ação, a pessoa que vai fazer, a pessoa que vai executar, não é o inferno, não são os anjos, nós já sabemos disso, não são pessoas que não têm temor de Deus, é o povo de Deus, é a igreja, ela que vai fazer a diferença. E como é que faz a diferença? Botando o pé, compreendendo, aproveitando as oportunidades, tendo habilidade espiritual para isso, não sendo ingênuo, criança, infantilizado, mas compreendendo isso, percebendo, conectado, com a mente aberta, para fazer a leitura, e Deus honrar você, Deus colocar você no lugar que vai honrar o nome dEle, você fazer o que precisa ser feito, sem aquela falsa modéstia, aquela falsa humildade, de que não, eu sou aqui embaixo, é porque... E aí vem umas justificativas de umas acomodação mental, para não achar cobrança, e ficar ali confortável, quando Deus tem mais. Se esse mundo precisa ser mudado, se esse mundo precisa ser melhorado, ele só será pela ação do povo de Deus, irmão. Ele não vai melhorar pela ação do ímpio, da pessoa que não tem temor de Deus.
Para onde essas pessoas sem temor de Deus vai levar essa sociedade? Para o buraco, certamente. Então, se nós cremos e desejamos algo melhor e mais promissor, então tem que ter um levantar de mãos e dizendo, um Isaías na vida: eis-me aqui, envia-me a mim, usa a minha vida, me dê sabedoria e graça. Eu te tirei de detrás da malhada, eu te tirei de detrás do rebanho, eu te tirei daquela posição de, entre aspas, insignificante, eu te tirei da incapacidade e te coloquei no lugar de evidência, num lugar de importância, num lugar de decisão, para que você, como servo, como voz que anuncia o meu nome, esteja capacitado, habilitado, para que o meu nome seja glorificado em você, no lugar que eu te coloquei. Entende isso? Glória a Deus. Amém, amém. Isso talvez não seja para todos, amém, mas é para alguém que está aqui. Eita Deus! E o segundo aspecto do que eu estava dizendo é o aspecto espiritual. O aspecto espiritual também está nesse mesmo princípio. É um princípio de oportunidades apresentadas e ignoradas. Oportunidades espiritual, irmão. Percepção espiritual. Leitura espiritual. Que nós podemos, repito, que nós podemos. Por que podemos? É porque é facultado. Se quiser, se não quiser, não tem problema. Mas nós podemos ter mais do que temos tido. Nós podemos entender melhor. Nós podemos lutar mais, com forma mais aguerrida. Ele que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a peleja. É Ele que me equipa, é Ele que abre os céus de bronze e rasga o chão de ferro, é Ele que me dá a percepção espiritual, é Ele que me atrai ao santuário, é Ele que quebra os grilhões que insistem em me amarrar e me fazer pensar pequeno, é Ele que me redimensiona, é Ele que ressignifica, é Ele que abre os céus, é Ele que promove experiências novas, é Ele que traz o milagre, é Ele que traz o renovo, é Ele que faz a mudança do cenário, quando um servo dele chega naquele cenário, é Ele que traz o frescor, através daquele que está comprometido com Deus, porque entendeu no que está metido, no que está envolvido. Eu estou envolvido numa coisa que vai para além do que os olhos meus me trazem. Eu estou envolvido numa coisa espiritual. Que Deus nos dê graça suficiente para entender isso e viver esse tempo, enquanto esse tempo ainda nos é dado. Fecha teus olhos, por favor. Esse momento é um momento de reflexão, momento que você também já se prepara para a ceia. É o momento que você diz sim ou não, aproveita ou não a oportunidade. Ontem eu dizia que um jovenzinho, ele ouviu uma pregação, e na pregação o pregador dizia: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer na vida de um homem que se entrega completamente nas mãos dele. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer na vida de um homem, de uma mulher que se entrega, que se lança, que se rende, que pula nos braços do Senhor completamente. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que faz essa realidade. E aquele rapaz, ele disse no coração dele, ele disse: eu vou ser esse homem, eu vou ser essa pessoa. E ele acreditou e viveu.
Nós estamos falando de Dwight Lynd Moody. Moody é o homem que ganhou vidas e vidas e vidas para Jesus, porque ele aceitou o desafio da promessa da palavra. Então, enquanto você reflete em alguns minutos sobre tudo o que você ouviu e o que vai acontecer na sequência, o louvor vai nos conduzir, equipe, por favor.